A paz de Jesus, a alegria de Maria esteja no seu coração. Nós estamos aqui na Fazenda São José, a terra da comunidade Filhos de João Batista, pertinho de Curvelo, Minas Gerais. Um barulhinho, uma chuva gostosa caindo lá fora enquanto nós gravamos esse vídeo. Aqui, nessas terras tão prometidas e abençoadas, será palco do nosso acampamento mariano 2018. Confissão, Mil Ave Marias, Ofício Nossa Senhora, só pregações fantásticas sobre a alegria de Maria, pessoas que vão renovar a sua consagração no método de São Luís e pessoas que vão professar pela primeira vez. Se você ainda não fez contato, ainda não está sabendo, faz contato lá no nosso Facebook, nas notícias que estamos dando. Nós temos um vídeo aqui no canal comigo e com a Micaela, missionária, dando WhatsApp, detalhes para você garantir a sua vaga. 7, 8 e 9 de dezembro, um dos maiores eventos marianos do Brasil aqui na nossa casa. Ok? Nós estamos no mês de outubro, acabamos de festejar a nossa padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. E nos vem uma pergunta: a Virgem Maria é onipresente? Os santos são? Os anjos, os demônios? Como que os santos, a Virgem Maria e os anjos podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Escutar a oração de todas as pessoas de uma só vez? Vamos entender isso hoje nesse vídeo. Eu quero abençoar a tua vida e abençoar a tua casa em nome de Jesus. Amém? Primeira coisa que nós temos que saber, com todo o respeito, nós não somos protestantes. Uma igreja evangélica, ela abre um cômodo, coloca um púlpito, coloca cadeira, abre uma Bíblia, aparece alguém que se titula pastor, às vezes nem tem estudo para isso e nem foi sagrado, ungido por ninguém, e ali a igreja está pronta. Ou seja, um pastor, uma Bíblia e um comércio, um ponto de comércio aberto com cadeira, a igreja está fundada. Nós somos católicos. A nossa igreja, ela é muito mais invisível do que visível. Eu posso dizer que ela é 1/3 visível. A igreja templo, a igreja militante, nós aqui que militamos, que combatemos, que oramos, mas ela é uma parte invisível, que é a igreja padecente, é a igreja que padece no purgatório. São milhões de pessoas que já viveram e que aguardam em Deus a visão total e plena, beatífica do céu. E nós temos a igreja triunfante, os anjos, os santos, os mártires, a Virgem Maria, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, o céu. Então a igreja católica é composta de 1/3 visível, aqui embaixo, igreja militante. 2/3, igreja invisível, igreja padecente, a mística e a crença do purgatório. E a igreja triunfante, que é toda a mística e a participação da visão do céu. Ok? Então nós precisamos, a partir disso, entender doutrina católica nesse sentido. Repete comigo: igreja militante, igreja padecente e igreja triunfante. Vamos lá. Quando os anjos se rebelaram contra Deus e houve a queda dos anjos, a terça parte caiu. E Jesus diz em Lucas 10, eu vi Satanás caindo do céu com um relâmpago. Pá! E a terça parte dos anjos caíram com ele. Nessa rebeldia, os anjos fizeram uma escolha sem volta. Um anjo não pode voltar atrás na sua escolha. É por isso que se a humanidade inteira rezar para a conversão de Lúcifer, ele nunca vai se converter. Porque o catecismo da igreja diz que eles têm total liberdade, eles têm total consciência, total inteligência, mas a escolha dos anjos são para sempre. Então, os anjos decaídos, quando se rebelaram contra Deus, perdeu aquilo que a teologia da igreja chama de virtude da graça ou estado da graça. Ou seja, os anjos caídos, os demônios, eles não têm acesso a Deus, não têm o conhecimento
da mentalidade divina e não têm acesso à vontade de Deus. Portanto, os anjos decaídos, os demônios, eles cumprem tarefas. O capitão se reúne e diz: olha, nós precisamos nessa semana fazer uma opressão em Moisés Rocha. Ele escolhe lá 5, 7, 10, 20 demônios. Eles não estão em todo lugar ao mesmo tempo. Eles focam nessa tarefa dessa semana de azucrinar a vida do Moisés. Porém, eles não têm acesso a Deus, não têm o conhecimento que Deus tem a respeito do Moisés e não sabem da vontade que Deus tem a respeito do Moisés. Então eles ficam dando tiro para tudo quanto é lado. Como eles perderam o estado da graça, eles não têm essa acessibilidade, a não ser que a gente diga, a não ser que a gente expressa. Mas os demônios não podem fazer leitura daquilo que está dentro de nós, a não ser que a gente externaliza, ok? E a outra parte dos anjos, porque se a terça parte se rebelou e saiu do estado e da virtude da graça, 2/3, ou seja, o dobro dos anjos permaneceram com Deus, e agora no lugar de Lúcifer, quem lidera esses anjos é São Miguel Arcanjo, o general, o chefe das milícias e dos coros celestes. Esse dobro dos anjos que permaneceram no céu após a rebelião, eles sim participam do estado da graça e da virtude da graça. Então eles têm acesso a Deus e a nós ao mesmo tempo. Eles têm o conhecimento da mentalidade de Deus em relação ao céu, à terra e a nós, e eles conhecem a vontade de Deus para o céu, a terra e nós. Portanto, os anjos são onipresentes? Não. Mas como eles permanecem na virtude da graça, no estado da graça, tudo que a gente fala com Deus, porque eles estão em Deus, e nós lembramos muito bem do ensinamento de Jesus sobre a árvore e os ramos, a videira e os ramos, e Jesus deixou muito claro que o ramo que for ligado a ele, que é o tronco, tem vida. Então é assim, o estado da graça e a virtude da graça funciona dessa mesma forma que Jesus nos ensinou. Portanto, os anjos decaídos não têm tudo isso que eu disse. Os anjos que permaneceram com Deus por causa do estado da graça e da virtude da graça, eles sim, não são onipresentes, mas conseguem ter acesso a tudo que acontece no mundo espiritual por causa de estarem ligados ao tronco. Mas eles não são onipresentes, mas em Deus sabem de todas as coisas, cumprem tarefas em todos os lugares e realiza tudo aquilo que Deus tem a nosso respeito. E os anjos? Os santos, uma situação extremamente parecida com a dos anjos que ficaram com Deus. Quando um santo é declarado pela igreja, então a igreja tem certeza, após estudar a vida e a história daquele santo, e encontrar nele os caracteres, as virtudes da santidade. Quando a igreja declara que aquele santo foi santo, o corpo dele está sepultado lá no cemitério, mas a alma vive. E nós lembramos do que Jesus disse para Marta e Maria no dia da ressurreição de Lázaro: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então os santos vivem na igreja triunfante lá no céu. Ociosos? Não. É por isso que às vezes eu me irrito quando as pessoas dizem assim: nossa, você está cansado, mas não preocupa não, no céu nós vamos descansar. Isso não é real. A mística da igreja acredita que quando nós chegamos no céu, que nós fomos salvos, que já estamos na igreja triunfante, nós nos alistamos num exército celestial. Então os santos em alma trabalham para Deus o tempo inteiro. E por estarem na visão de Deus, na virtude da graça
e no estado da graça, eles podem ouvir as nossas orações, recolher as nossas orações e saber tudo que Deus conhece a nosso respeito e toda a vontade de Deus a nosso respeito. Os anjos, então, são onipresentes? Não, mas é a mesma coisa dos anjos que não são os decaídos. Pela virtude da graça, pelo estado da graça, tudo o que falamos e fazemos em relação a Deus ou direto ao santo para pedir para Deus, por estarem ligados ao tronco, à videira, por ser ramo da videira, essa virtude da graça permite os santos a ter a visão, o conhecimento e a vontade de Deus a nosso respeito. Isso é um mistério. E a Virgem Maria, como entender? Ora, se os anjos decaídos não têm isso, se os anjos que estão na glória não têm corpo, é só espírito, tem essa graça. Se os santos que não têm corpo, morreram, estão só em alma, tem essa graça, a Virgem Maria está acima dos anjos e acima dos santos na questão da virtude e do conhecimento da graça. Por quê? Primeiro, ela foi para o céu de corpo e alma. Então, anjo está em espírito, não tem corpo. Santo está em alma, mas também não tem corpo. Maria está em corpo e alma. Então ela participa também da virtude da graça, do estado da graça, numa dimensão ainda mais superior do que os anjos e do que os santos. Segunda coisa interessante sobre Nossa Senhora, ela foi elevada acima dos anjos e acima dos santos e declarada a mãe da igreja. Se ela é a mãe da igreja, ela não é como o santo que é um membro da igreja, ela é a mãe. Ela é a mãe da igreja inteira. Se alguns são devotos de São Francisco, outros são devotos de Santo Antônio, outros são devotos de Santo Agostinho, todos os católicos são devotos de Maria. Todos. Imagina bilhões e trilhões de pessoas, línguas, raças e nações ao mesmo tempo oferecendo orações à Virgem Maria. Ela é onipresente? Não. Ela pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Não. Mas como ela participa da virtude da graça, do estado da graça, e ela foi promovida num status acima dos anjos e dos santos, elevada de corpo e alma em Deus, porque ela está em Deus. Não é isso que ela cantou no Magnífica? Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus. Se ela está em Deus, ela escuta todas as coisas, sabe de todas as coisas, tem acesso a todas as coisas por causa da virtude e do estado da graça de estar ligado como um ramo ao tronco. Outra coisa que nos chama atenção é que em relação a ela, São Luís Maria Grignon de Montfort, do tratado, diz que do mesmo jeito que Jesus foi obediente aqui na terra a ela, Jesus continua obediente no céu a ela. Nossa, então você está dizendo que a Virgem Maria é a quarta pessoa da Santíssima Trindade? De jeito nenhum, isso seria uma heresia. Agora você imagina comigo que nós cremos num Deus triurno, Pai, Filho, Espírito Santo. 3 pessoas numa pessoa somente. Nós temos os anjos decaídos, extremamente no estágio derrotado, os anjos no estado da graça, e já falamos sobre eles, os santos no estado da graça, e já falamos sobre eles, a Virgem Maria num outro tipo de virtude e estado da graça. Então ela está abaixo da Santíssima Trindade, acima dos anjos e dos santos. Ela é onipresente? Não é. Mas o estado da graça e a virtude da graça dela é superior à dos anjos, que estão em espírito, a dos santos, que estão em alma, porque ela foi de corpo e alma. Ela foi titulada a mãe da igreja, porque a relação dela com a Trindade é uma relação mais próxima do que toda a organização do mundo celeste e da igreja triunfante. Eu espero que você entenda isso.
a mística e a teologia da igreja é extremamente maravilhosa. Se essas coisas não entram na sua cabeça, eu sinto muito. As coisas da fé não são para ser compreendidas, elas são para ser obedecidas. E quando a gente obedece, o entendimento de Deus entra em nós. Que seja arrancado de nós todo espírito de rebeldia, todo tipo de espírito de confusão, todo tipo de veneno de coisas mal explicadas. Portanto, a Virgem Maria não é onipresente, os santos não são onipresentes, os anjos não são onipresentes, os anjos decaídos, os demônios não são onipresentes, mas o que chama a atenção é que aquele que está em Deus, anjos, santos e a Virgem Maria, no estado da graça, na virtude da graça, recebe o conhecimento de Deus, a vontade de Deus, a acessibilidade de Deus e usufrui de toda a dinâmica do sistema e do governo de Deus. Que Deus te abençoe, estamos à sua disposição sempre. Viva Nossa Senhora!